Vamos continuar aí nossa saga nesse módulo, né? Novidade para todo mundo. Aulas virtuais. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Todo mundo vê aí? Só para confirmar. Sim. Sim. Estão vendo o slide aí? Parece para vocês, né? Uhum. Deixa eu ligar o apontador. Isso. Pessoal, boa tarde. Então, vamos lá. A proposta aqui é conhecer um pouco mais da composição do sangue. É um elemento aí imprescindível, né, vital, e ele é basicamente composto de uma parte celular e uma parte suspensa, né, que a gente chama de elementos humorais, né, que não são células, mas é uma suspensão ali à base, claro, de água, que tem ali uma série de microelementos, né? Tem proteínas, tem eletrólitos, tem uma série de outras coisas que são extremamente importantes, né? O sangue tem uma série de funções, uma das mais importantes ou primordiais dela é a oxigenação dos tecidos, né? Daí a importância da hemácia, uma célula transportadora de oxigênio e de CO2, né, de gás carbônico. Ele leva oxigênio do tecido, traz CO2 do tecido. Então, esse é um dos papéis mais importantes, mas tem outros papéis também que são, por exemplo, no caso aqui que nos cabe nesse módulo, que é parte importante do módulo que vocês estão vendo, é a vigilância imunológica do organismo, né? O sangue, ele carrega algumas células de defesa, e essas células, muitas delas, elas têm o papel de fazer uma vigilância, como se fosse uma vigilância contínua em todos os tecidos. A célula passa por determinados tecidos, ou por todos os tecidos, faz o reconhecimento através de uma sinalização celular bastante complexa, e verificando que está tudo bem, ela retorna para o seu ponto de origem. Muitas vezes elas moram em órgãos linfóides secundários, né, linfonodos praticamente, por exemplo. E essas células aí, uma vez que ela possa encontrar alguma alteração, algum antígeno em determinado ponto de algum tecido na periferia, ela ativa um sistema de inflamação ou de resposta imunológica, né? E aí você tem todo o processo de migração celular, de infiltração celular, de ativação das células que acontece na vigência de uma situação adversa, por bactéria, por vírus, ou até mesmo por um corpo estranho que não seja vivo, né? Por exemplo, uma farpa de um objeto inócuo qualquer, né? Isso pode ativar aí o nosso sistema de defesa. Uma coisa que eu gosto de falar no começo, assim, que eu acho que é importante entender essa dinâmica, é que, entendendo um pouco da anatomia do sangue, do sistema vascular de uma forma geral, existe um entendimento que é relativamente simples. Vamos tentar entender junto. O sangue, ele vai para a periferia, ele vai para os tecidos pelo sistema arterial normalmente. Existe ali um pouquinho de sistema porta, né, algumas particularidades teciduais, mas normalmente ele vai pelo sistema arterial. E ele retorna para a circulação por dois meios, basicamente, né? Pelo sistema venoso, que é o principal sistema de retorno, depois de passar pela microcirculação. Existe um sistema paralelo ao sistema venoso, que é o sistema linfático. O sistema linfático, ele não tem o sangue no seu interior, mas ele tem conteúdos que estão presentes também no sangue. Tem uma série de proteínas no sistema linfático, e tem algumas células de defesa no sistema linfático. Eu gosto dessa leitura, da importância, e destacar a importância do sistema linfático, porque o sistema é tão bem elaborado que existem basicamente dois sistemas de filtro no organismo para os fluidos líquidos, né? No caso, o sangue e o conteúdo que está dentro do tecido linfático. No caso do tecido linfático, existem estrategicamente os linfonodos localizados em regiões anatômicas da drenagem do sistema linfático.
por exemplo, existe uma grande cadeia linfática paraórtica, que percorre todo o tronco e abdômen na região posterior, né, na região posterior do corpo. Existe uma cadeia ganglionar importante na região inguinal e uma cadeia ganglionar importante na região cervical, ou seja, a drenagem da cabeça passa por esses linfonodos cervicais, a drenagem das pernas passa pelos linfonodos inguinais e a drenagem dos braços passa por uma cadeia importante de linfonodos que ficam na região axilar, né? Além do tronco e abdômen que passam por essa drenagem na cadeia paraórtica. Esse sistema de linfonodos funciona como filtros estrategicamente localizados para que tudo que não veio pelo sistema venoso e que veio pelo sistema auxiliar linfático, ele passe por esses filtros e seja feita ali uma vigilância de alguma partícula que seja antigênica e que possa merecer um cuidado do sistema imunológico, ok? No caso do sangue, esse filtro, quem faz é o baço. Então, existe no sistema sanguíneo o baço, que é um órgão de filtração, ele tem algumas outras funções, mas ele funciona de uma forma bastante importante como filtro do sangue. Quando o sangue sai do coração, ele ganha grande circulação, né, circulação sistêmica, sai pela aorta e vai percorrer aí os diversos vasos no corpo humano. Um desses vasos que ele entra é a artéria esplênica e ele passa pelo baço. E o baço funciona como um grande filtro do sangue. Quando o sangue chega na microcirculação e retorna pela veia, ele ganha de novo o coração, sai pelo vaso arterial e numa dessas passagens ele vai passar pelo baço e vai sofrer ali uma vigilância, vai fazer uma espécie de inspeção em tudo que passa pelo sangue. O que não retornou pelo sistema venoso volta pelo sistema linfático. E esse sistema linfático tem esses bloqueios, essas barreiras mecânicas, que são os linfonodos, que são estrategicamente distribuídos nas regiões anatômicas que vocês provavelmente estão vendo nesse módulo, tá certo? Importante frisar aí, vocês atentarem para a importância da localização anatômica das cadeias ganglionares linfáticas, ok? Que tem uma importância crucial aí no sistema de filtração do todo o conteúdo líquido que flui pelo sangue e pelo sistema linfático, ok? Esse é um ponto importante. No caso do sangue, ele é um tecido líquido, né? Ele pode ser considerado um tecido. Ele é um espelho do que acontece na medula óssea, é um espelho do que acontece no baço. Basicamente, a dinâmica do sangue, ela tá distribuída em duas pontas. Existe uma ponta onde o sangue é formado, que são as diferentes medulas ósseas distribuídas pelo corpo. A gente pode considerar do ponto de vista de órgão. A gente tem um fígado, a gente tem um baço, a gente tem um coração, a gente tem 2 pulmões, a gente tem várias medulas ósseas. Mas as medulas ósseas diferentes, os diferentes ossos, funcionam como se fosse uma estrutura única, tá certo? A gente pode atribuir como sendo uma medula óssea, ok? Tudo que acontece na medula de um determinado osso está acontecendo na medula de outro determinado osso. Tudo acontece da mesma forma, ou seja, o que tem uma medula óssea também tem outra medula óssea. Se tem uma doença cometendo uma medula, também está cometendo outra medula, assim por diante. Então, o que acontece, os estímulos que as células na medula óssea sofrem, elas acontecem em todos os tecidos da medula ósseas diferentes, nos diferentes ossos, ok? Então, o sangue é formado na medula óssea, numa das pontas desse sistema dinâmico que é o sangue. Em outra ponta, existe o sistema que faz ali o controle dessa população de células do sangue. Ou seja, as células que circulam, ela tem uma vida útil. Um exemplo importante são as hemácias, que são os principais representantes figurados do sangue. As hemácias têm uma vida média aí em torno de 100 dias, considerar aí 120 dias, 100 dias, é muito variável, mas em média 100 dias. Então, depois de 100 dias, a hemácia começa a ter algumas alterações de membrana, ela perde um pouco da sua propriedade de membrana, e o baço, que é esse órgão que faz esse filtro do sangue,
Ele reconhece as alterações de membrana das hemácias e tira aquela hemácia de circulação e desconstrói o seu conteúdo, que é basicamente formado de hemoglobina. A hemácia tem no seu interior praticamente só hemoglobina, nem mitocôndria, nem núcleo, nem outras organelas ela tem. Ela basicamente só tem hemoglobina. E essa hemoglobina é desconstruída, desdobrada em bilirrubina, e esse material todo proteico da hemoglobina, e tudo que, quando se fala proteína, é muito nobre, é muito importante que você não perca aquilo, essa proteína hemoglobina é desconstruída e reutilizada de novo lá na medula óssea, de uma forma diferente, claro que ela vai construir de novo a proteína hemoglobina, e esse ciclo dinâmico aí de reaproveitamento das proteínas acontece de novo. Existe uma dinâmica no sangue, onde ela é formada na medula, e depois ela depois de um tempo de vida útil, né, cada célula tem a sua meia-vida, tem a sua vida média, e ela é desconstruída e recirculada, ok? As suas estruturas, os seus componentes são reaproveitados. O sangue, se a gente colocar o sangue em uma bancada, ou se a gente centrifugar o sangue em baixa rotação, ok? O sangue tem uma divisão em dois componentes aí. Um precipitado, que fica na parte inferior, de cor vermelha, por causa da grande quantidade de hemoglobina e de hemácias. Essa parte inferior, essa parte precipitada, corresponde a mais ou menos 45% do total dessa coluna de sangue, em um tubo de ensaio qualquer, ok? Na verdade, o tubo de coleta de sangue padrão é esse tubo aqui, ó, o de tampa roxa, que tem um anticoagulante chamado EDTA, ácido etileno diamino tetraacético, que faz a conservação das células do sangue, preserva a integridade. Esses outros tubos aqui de outras cores, não vem ao caso aqui agora, mas são para outros usos. Esse aqui é para coagulação, esse aqui para dosagem de elementos que estão suspensos na parte sérica, na parte superior. A gente usa normalmente para fazer o chamado hemograma, para estudar as células do sangue, esse de tampa roxa. Bom, uma vez que centrifugou esse material, esse tubo, a parte precipitada, que normalmente numa pessoa normal responde por 45% dessa coluna, da porcentagem dessa coluna, se você considerar isso aqui 100%, essa coluna tem a barra aqui em 45% que são correspondentes basicamente às hemácias. Existe uma pequena quantidade de leucócitos e de plaquetas. E esses três elementos juntos, hemácias, leucócitos e plaquetas, são chamados elementos figurados. A gente chama, ou os ingleses chamam, na língua inglesa, chamam elementos formados. Aqui no Brasil a gente chama de elementos figurados, que são as células, tá certo? Não dá nem para chamar de célula, porque plaqueta e hemácia não obedecem os critérios biológicos de célula, porque ela não tem núcleo, etc. e tal, ok? Então vamos dizer que são três células, hemácias, leucócitos e plaquetas. Observe o nome leucócitos, são tipos diferentes de células leucocitárias. Os leucócitos são assim denominados porque são as chamadas células leuco, do grego branco, tá certo? Elas têm uma coloração aí praticamente, ou elas não possuem cor vermelha como tem a hemácia, ok? E aqui na parte superior, o soro, que é onde ficam suspensas as proteínas, os eletrólitos, claro, o veículo líquido, né, a água, as vitaminas, os hormônios, enfim, carboidratos, lipídios, colesterol está aí, a glicose está aí, a insulina está aí, o hormônio de crescimento está aí, o sódio também, o potássio, está todo mundo suspenso aqui. Bastante utilizado essa parte do material para fazer a dosagem desses elementos, tá certo? O primeiro ponto aqui, que nessa avaliação inicial, essa porcentagem de 45%, ela é importante, porque aqui durante uma centrifugação, se você fizer uma centrifugação desse material de um paciente qualquer, esse número de 45% referente aos elementos figurados, ele dá uma ideia da quantidade de hemácias que nós temos na quantidade total de sangue. Ou seja, se eu tiver uma diminuição dessa linha de 45% para
44, 42, 40, 35, eu digo que o paciente tem anemia, porque a população de hemácias está diminuída dentro do volume total do sangue, ok? Essa é uma análise importante, é uma ferramenta importante que se usa do ponto de vista clínico, laboratorial, para fazer o diagnóstico de anemia. O sangue, essa substância circulante, que no sangue ele está de uma forma homogênea, ele não permanece assim no sangue, claro, isso aqui é um procedimento de laboratório, mas no sangue ele está misturado, ele tá dissolvido o sangue aqui nesse material suspenso, representa aí de 5%, alguma literatura traz 5%, 8% do volume total, ok? Existem outros fluidos, a maior parte, 2/3 do líquido corporal está distribuído dentro das células e apenas 1/3 está fora da célula. E dessa parte fora da célula, 2/3 está no meio extracelular. Procure nos livros de fisiologia, os primeiros capítulos normalmente trazem essa distribuição de água no organismo. É importante conhecer isso, porque o que nós vemos no sangue, o nosso sangue circulante, em torno de 4, homem adulto 5 litros, mulher 3,5, dependendo aí da literatura também. Essa parte líquida que está presente dentro do leito intravascular, que é o sangue, representa aí uma parte muito pequena do nosso volume de água corporal total, tá certo? Nossa água está principalmente no meio intracelular, tá certo? Uma parte menor no extracelular, e o extracelular é dividido em meio extravascular, que é a maior parte, e no intravascular, que é o sangue, ok? Dê uma olhada lá no livro de fisiologia, porque vale a pena conhecer um pouco melhor isso. Bom, e a gente pega aqui os elementos figurados, a gente traz para cá, para esse quadrinho aqui. Essa parte que é de plasma, a gente não vai tratar disso agora, mas a gente falou aqui que tem assim, uma série de outros elementos, vitaminas, estão os hormônios, a glicose, o lipídio e tal. Vamos lá. Elementos figurados, que são os 3 que a gente falou: hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias são uma só. Existe uma população basicamente homogênea de hemácias. Hemácia tem características que nós vamos falar um pouco mais adiante. E dos leucócitos, nós temos uma divisão na população de leucócitos. São 5 tipos leucocitários presentes no sangue, que circulam. São todos eles de origem medular, formados na medula óssea, e essas células circulam. Existem diferenças biológicas entre essas células. Como assim diferenças biológicas? Elas têm propriedades intrínsecas diferentes, funções completamente diferentes, algumas delas. Elas têm tempo de formação diferentes e elas têm tempo de vida diferente. Algumas delas são residentes, ou seja, moram em alguns tecidos, como os linfócitos B, por exemplo, que moram ali nos linfonodos, e os linfócitos T, que moram também no linfonodo, uma pequena parte, mas também em medula, em outros órgãos. Existem a placa de Peyer, outros órgãos linfóides secundários aí que vale a pena também o estudo, vocês já devem ter conhecido isso, já estão estudando isso. E tem algumas células que elas não são residentes, elas têm uma vida média muito curta, como os neutrófilos, que ela não permanece mais do que uma semana no sangue periférico. O neutrófilo, quando ele é formado, ele vai para o sangue, em algum momento da vida dela, ele vai para o interstício, ele sai da luz do vaso sanguíneo, vai para o tecido e ali ele fica e não retorna mais para a corrente sanguínea. Ou seja, o neutrófilo é uma célula que só vai, ela não vem. E ela tem uma função muito diferente do linfócito, do monócito, do eosinófilo e de outras células. Ok? Importante colocar aqui que nós vamos falar um pouquinho mais dos leucócitos, mas conhecer que os leucócitos são representados por 5 células e são assim denominados: neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos. É importante, é o ponto de partida aqui para o nosso entendimento, ok? E finalmente, o terceiro representante do sangue são as plaquetas. São as células que fazem parte aí do sistema de coagulação, certo? O sangue tem uma dinâmica, ele tem que permanecer em estado líquido, ele tem que ter uma fluidez. Se o sangue não for fluido, ele coagula, ele fica na forma de gelatina. E aí, claro, ele para de circular. Muitas patologias isso acontece, tá certo? Isso não é bom acontecer, mas ele é fisiológico. Existem situações
que o sangue tem que coagular. Em uma situação, por exemplo, de trauma. Imagina que você está cortando cebola, corta o seu dedo, e aquilo começa ali, naquele local do corte, inicia um sangramento. Se ficar sangrando ad eterno, você vai sangrar seus 5, 4, 3 litros de sangue até morrer, tá certo? Então aquilo tem que parar o sangrar. De sangrar, aquilo tem que coagular. Então o sistema de coagulação ele é fisiológico, ele tem que existir em algumas situações. O que não pode é o sangue coagular dentro do vaso sanguíneo sem nenhum motivo que justifique, tá certo? Também não é objeto do nosso estudo aqui falar muito das plaquetas, porque o sistema de coagulação você vai estudar bastante lá no terceiro ano, ok? Então, recapitulando aqui, gente, nós falamos aqui de hemácias, de leucócitos, são esses 5 representantes, e das plaquetas, que são chamados elementos figurados do sangue e correspondem a aproximadamente 45% da nossa volemia, tá certo? Quando a gente olha lá para dentro da medula óssea, aqui uma foto 3x4, um raio-xzinho aqui do que acontece na medula. Claro que estão excluídas aqui uma série de células, porque a população aqui é enorme, e a subdivisão entre as diferentes populações também é enorme, e não é objeto nosso ficar estudando isso agora. Isso é muito mais uma importância em hematologia, na especialidade de hematologia. É importante que a célula, gente, eles têm uma dinâmica, as células têm uma dinâmica própria. Isso vale para qualquer tecido, seja ele um tecido sólido, um tecido líquido, onde a célula mais jovem está em formação, ela tem um núcleo, a gente chama isso de núcleo frouxo, ou seja, o DNA do núcleo está expressando proteínas, a gente diz que ele está aberto, ele está fazendo muita transcrição, muita tradução. RNA mensageiro, RNA ribossômico, etc. E tal, coisas que vocês já viram lá na biologia do 2º grau. Enquanto ela está expressando proteínas, ela está com DNA amostra, assim, fazendo essa formação das suas proteínas específicas. Para fazer uma célula da linhagem das hemácias, eu preciso formar hemoglobina, eu preciso fabricar a proteína hemoglobina. Se eu vou fabricar uma célula que é do fígado, eu preciso fabricar uma série de enzimas que são específicas da função do fígado. E assim as células vão se diferenciando, cada um com a sua função. No caso do sangue, essa dinâmica, as células mais primordiais, mais jovens, mais no começo da escala de maturação, elas passam por diversas fases, todas as diversas linhas da hemácia, dos leucócitos, das plaquetas, e à medida que elas vão amadurecendo, o núcleo vai ficando mais condensado, que a gente chama, ele vai se fechando, ele vai deixando de expressar proteínas. Por quê? Porque ele já chegou na produção onde ele queria. No caso da hemácia, eu fiz todas as hemoglobinas que eu precisava, eu não preciso mais que o núcleo fique aberto expressando proteínas. Então, ele vai condensando, ok? Existe uma característica que as células mais jovens têm uma relação núcleo-citoplasmática muito alta, ou seja, tem muito núcleo para pouco citoplasma. E as células mais maduras têm uma relação núcleo-citoplasmática mais baixa ou muito baixa, ou às vezes nem tem núcleo, como no caso da hemácia. Vê aqui um neutrófilo, por exemplo, você vê que o núcleo está bem condensadinho, apertadinho, fechadinho, e o citoplasma representa a maior parte, ocupa a maior parte do espaço da célula, ok? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas algumas células, em alguma etapa da maturação, elas dividem em funções, ou seja, uma progenitora megacariócito eritrócito é uma célula que ela pode, dependendo do estímulo, e aí existem diferentes estímulos formados na própria medula óssea ou eventualmente externos, formados em outro órgão, ou lá no sítio de uma inflamação, por exemplo. Pode ser que você tenha um corte no seu dedo, cortando uma cebola, fez uma inflamação. Naquele sítio, uma célula que está ali naquele local onde você cortou o dedo vai mandar um sinal para a medula óssea dizendo: olha, eu preciso que você mande para mim aqui neutrófilos. Aí a medula óssea vai sofrer o estímulo daquela proteína que foi produzida lá no corte do seu dedo, lá longe, e ela vai orientar para que uma célula que seja, por exemplo, progenitora de células monoblásticas ou mieloblásticas, ela direcione a sua formação para fazer esse tipo de célula, por exemplo. Tá certo?
são fatores estimulantes de colônia, esses diferentes grupos de sinalizadores celulares, locais ou a distâncias, tá? Que tem diversos tipos. Não vamos entrar nesse detalhe aqui também. Mas a sinalização da medula óssea acontece orientado por esses fatores estimuladores de colônia, tá? Aqui é a sigla em inglês. Aqui da linha granulocítica, da linha monoblástica, da linha megacariocítica e eritrocítica, e assim por diante. Eles vão se subdividindo em populações, em grupos menores, até se orientarem para uma sequência já específica. Ou seja, uma vez que ela se diferenciou, por exemplo, nesse pró-eritroblasto, essa célula aqui está, vamos pensar assim, comprometida com a linha eritrocítica. Ela jamais vai virar um neutrófilo, ela jamais vai virar uma plaqueta, ok? Mas nos estágios anteriores, ela pode se direcionar para um ou para outro comprometimento celular, dependendo do estímulo, dependendo da necessidade, ok? Quem se diferencia precocemente numa linha específica é o linfócito, T, B e natural killer. Considerando a sua especificidade, é uma célula bastante importante na linha de defesa, ok? Saímos da medula óssea, vamos ver aqui as células que estão no sangue, um pouquinho mais de detalhe, dos elementos figurados, plaquetas, células brancas e hemácias. As hemácias correspondem a quase 100% das células. Por quê? Só fazer uma conta de chegada. Nós temos aí quase 5 milhões de hemácias por mililitro. 4 milhões e meio, 4 milhões e pouquinho, dependendo do tamanho da pessoa. Entre 4 e 5 milhões. Olha a ordem de grandeza aí. Nós estamos elevado a 10 elevado a 6, né? A quantidade de leucócitos circulantes é na casa dos 5.000 a 10.000, ou seja, 10 elevado a 3. É uma outra ordem de grandeza. Então, existe muito pouca célula branca em relação à quantidade de hemácias, tá? Em plaquetas, a ordem de grandeza é em torno de 200 a 250 mil, tá certo? Então, também cabe aí essa informação, porque a quantidade de hemácias em relação à população de células brancas e plaquetas é muito maior. Por isso que ela representa grande parte desse volume aí, ok? Quando a gente centrifuga, a célula branca e a plaqueta fica bem no limite da hemácia e do plasma. Aliás, um parênteses, plasma barra soro. Qual a diferença do plasma e do soro? O plasma, ele é um material que está sob efeito de anticoagulante. No caso do plasma, existem proteínas de coagulação. No caso do soro, o material não está sob efeito de anticoagulantes. No caso do soro, não existem fatores de coagulação suspensos nesse meio. No caso do plasma, existem fatores de coagulação suspensos nesse meio. A única diferença é essa, ok? E aí um exame que é o mais solicitado na prática médica, junto com glicose, nesses dois exames aí disputam o primeiro lugar dos mais solicitados. Você vê com o material coletado com EDTA. E aqui um exemplo de um laudo mostrando aí a quantidade de informação que consta no hemograma, né? Mas tem sempre informações aí que, olhando de uma forma mais macroscópica, em menor aumento, vamos falar assim, você olha basicamente a população de células vermelhas, população de células brancas e população de plaquetas. Dá uma olhada no valor quantitativo numérico. Claro que essa informação de quanto tem de eritrócito, quanto de hemoglobina, quanto de hematócrito, de cabeça, você decorar, isso vai levar um tempo. Isso é a prática que vai ensinar a gente, ok? Mas sempre no laudo tem os valores de referência. E ali você se pauta para se guiar se o valor é normal. Porque eu diria que é um hemograma absolutamente normal, tá? Na distribuição aí de hemoglobina, hematócrito. Esses 3 parâmetros iniciais, eles são os balizadores da informação se o paciente tem ou não tem anemia. Olhando aqui na série vermelha, os eritrócitos e principalmente a hemoglobina é o parâmetro que vai nos dizer se o paciente tem ou não tem hemoglobina. E aí tem os valores calculados, né? Que quando você está diante de um paciente que tem anemia, imagina que a hemoglobina aqui estivesse muito baixa,
você tem que observar se a hemácia é de tamanho e forma normais. Essas informações estão contidas aqui nesses 3 parâmetros, tá? Volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e concentração de hemoglobina corpuscular média, ok? Não vamos entrar nesse detalhe agora. Então, vamos nos ater mais aqui à nossa série branca. A série branca é composta das células que são ditas leucócitos e que ela é dividida em 5 populações distintas. Como eu falei ali atrás, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos, ok? Os neutrófilos são os principais representantes das células brancas no sangue. E, subdividindo os neutrófilos, nós temos a informação da subpopulação de neutrófilos. A gente vai complicar um pouquinho mais daqui a pouquinho, ok? Os neutrófilos são as únicas células, a família dos neutrófilos, que é importante saber quais são os seus representantes. E aqui, gente, só para efeito de entendimento básico, são colocados sempre a informação no resultado do hemograma, os neutrófilos que são maduros e os neutrófilos que são jovens, ou seja, que não chegaram ainda na sua fase final de maturação. A gente viu lá na medula óssea que as células vêm se maturando, passa por vários estágios de maturação, até que ela fica madura, e quando ela fica madura na medula óssea, ela ganha um alvará de soltura da medula óssea, ela está autorizada a ir para o sangue periférico exercer a sua função, ok? A medula óssea tem critérios para liberar a célula para a corrente sanguínea. Normalmente, as células saem para a corrente sanguínea quando elas estão maduras. Existem situações onde há uma demanda por células que a medula óssea precisa mandar para o sangue periférico, e quando ela não tem capacidade de enviar células maduras, ela começa a enviar células não maduras, ou células jovens, certo? Isso acontece muito frequentemente em situações onde tem infecção, bacteriana principalmente. Imagina que você cortou o seu dedo com a cebola e você não fez um curativo adequado ali na hora. No dia seguinte, você acorda com dor muito grande no dedo onde teve o corte e presença de pus, muito vermelho, com muita dor e um calor local. É um sinal de que tem uma infecção ali. Nessa situação onde há uma infecção, é porque tem uma bactéria e o seu sistema de defesa estão em conflito. Ali está tendo, com certeza, uma orientação das suas células de defesa no sítio da infecção, dizendo para a medula óssea: olha, medula óssea, estou tendo um problema aqui, manda para mim o máximo de células que você puder. E ela sinaliza isso através desses, a gente chama de citocinas, né, mas que vão estimular ali os fatores estimuladores de colônia na medula óssea e vão orientar a medula para direcionar a sua formação para um determinado tipo de célula. Tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Os eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos são células que normalmente elas só aparecem no laudo na forma madura. Não tem importância, num primeiro momento, você fazer uma avaliação de células jovens, porque essa informação ela não cabe na interpretação do hemograma, e o aparecimento de células jovens dessas 4 linhagens normalmente não acontece, tá certo? A não ser em situações de malignidade, que são bem raras e não vêm ao caso aqui, ok? Exceto a de linfócitos, que são as chamadas leucemias, tá? Que tem uma frequência maior. Vou passar um pouquinho aqui. Então vamos lá. As hemácias, né, os glóbulos vermelhos, função de transporte de oxigênio e de CO2, haja vista, né? Os glóbulos brancos, ou os leucócitos, e as plaquetas, todas elas contidas no sangue. Um pouquinho da série vermelha, né, aqueles parâmetros todos que a gente viu. Importante avaliar aqui que esses parâmetros em vermelhos, eu diria que são os parâmetros que são os mais assim, importantes à primeira vista do hemograma. Se olhar principalmente aqui a hemoglobina e a quantidade de eritrócitos e o volume corpuscular médio, certo? Isso te dá uma ideia muito clara de se o paciente tem ou não tem anemia, e se tem anemia, qual é o tipo de anemia, que é uma outra subdivisão, a gente vai ver isso também lá no 3º ano, no módulo de fadiga, ok?
Tem outros parâmetros que também são importantes, mas são auxiliares na avaliação de uma anemia, ok? Numa situação de normalidade, esses parâmetros dentro da normalidade, não cabe uma atenção específica, porque, estando normal, ele preenche o seu objetivo, ok? Presença de células jovens, que normalmente não deveria estar no sangue periférico, como eritroblasto e principalmente reticulócito. O reticulócito é uma célula precursora da hemácia. Quando ela vem se maturando na medula óssea, o penúltimo estágio, antes dela chegar ao estágio de hemácia, é o reticulócito. E o reticulócito, ele ganha o alvará da medula óssea para ir para o sangue periférico. No sangue periférico, em torno de 1% das hemácias circulantes estão na forma de reticulócito. Ou seja, reticulócitos são as células que saem da medula óssea, vão para o sangue periférico e terminam esse último estágio de maturação no sangue periférico, tá? Existe uma quantidade pequena de reticulócitos no sangue periférico, isso é normal, tá certo? E aqui mostrando só um exemplo, gente, o valor de referente, olhando aqui a hemoglobina, que é o parâmetro que eu mais gosto e os livros também trazem como o principal parâmetro para avaliar a presença de anemia. Esse valor, ele varia muito de acordo com a faixa etária. Observem aqui, ó. No recém-nascido, ele é bem alto, é a faixa mais alta. Uma série de fatores que justificam isso, não vem ao caso aqui agora. Mas a criança aí até os 2 anos de idade, ela faz uma anemia fisiológica. Você vê que o parâmetro de hemoglobina pode chegar a 10. Ah, isso é normal? Isso é normal, sim, mas o paciente, a criança, o recém-nascido, principalmente que depois que ele sai da fase de amamentação, né? No 6º mês, 4º, 5º, 6º mês, até o 2º ano de vida, ele faz uma fase transitória de uma anemia que pode ser importante e o médico sempre está atento a isso, tá? Depois os valores aumentam para o valor próximo de adulto, né, que é essa faixa aqui. O homem adulto normalmente tem 14, 15 de hemoglobina e a mulher em torno de 12, 13, isso é o normal, ok? Mostrando aqui que os valores mudam. Precisamos decorar isso, mas é importante a gente saber que existe, né? Essa alteração fisiológica. E aqui uma foto de uma lâmina, né, de um sangue periférico de um paciente qualquer com uma morfologia de células normais, ok? Tem esse formatozinho assim. Elas não são exatamente idênticas, mas elas se observam que elas têm aproximadamente o mesmo tamanho e tem um centro mais pálido, né? E essas sujeirinhas aqui, ó, são as plaquetas, tá? Por acaso aqui não tem nenhum leucócito nessa lâmina, aqui nessa foto. Mas ele está na lâmina em algum lugar aí. E aqui o reticulócito, gente, com uma coloração especial, ele aparece com esse vestígio de RNA. Isso é normal, tá? 1% das hemácias estão nessa forma aí no sangue periférico. A hemácia tem essa forma bicôncava. Isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica, tá? Essa forma bicôncava, e ela tem uma plasticidade muito grande. Se pudesse pegar uma hemácia com a mão, você apertaria ela, ela é maleável, ela tem uma plasticidade, porque ela passa no capilar, na microcirculação, eventualmente o diâmetro do vaso que ela vai passar é menor do que ela, e ela tem que se mudar de forma, né, de conformação tridimensional para poder passar. A plasticidade, essa é a moleza que ela tem, é fisiológica. Algumas hemácias patológicas, elas perdem essa capacidade de maleabilidade e não conseguem passar na microcirculação, como na hemácia falciforme da doença falciforme ou da anemia falciforme, ok? Essa hemácia aqui, com esse formato, ela está cristalizada, ela está endurecida. Se ela chega num vaso sanguíneo que ela teria que se mudar de forma, se diminuir, se dobrar para poder passar na microcirculação, ela não consegue passar e ela entope essa microcirculação. É uma um dos danos causados pela anemia falciforme, é esse entupimento, fazendo microinfartos, circulação afora, ok? Só para mostrar um exemplo aí do que a gente vai ver durante o curso de medicina. Vamos à série branca que nos interessa. Dividimos as 5 células da série branca dessa forma. Existem 2 que são mononucleares, os linfócitos e os monócitos.
tá certo? O núcleo é único. Não tem essa segmentação do núcleo como tem os polimorfonucleares, ok? Essa é uma das formas de você classificar, pela forma do núcleo. Ela pode ser um núcleo com diversas formas, ou polimorfonuclear, que são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, ou o núcleo não é segmentado, ele é único. São os mononucleares. Então, olhando pelo núcleo, você pode dividir em polimorfo ou mononucleares. A outra forma de você olhar essas 5 células é pela presença ou ausência de grânulos no seu citoplasma, que é essa parte branca aqui, tá? Tendo grânulo no citoplasma, elas são chamadas de granulócitos. Não tendo grânulos, elas são chamadas de agranulócitos, tá? Então, outra forma de divisão é pelo citoplasma, tá? Por acaso, cai na mesma classificação da forma do núcleo. Enquanto aqui é polimorfonucleado, neutrófilo, eosinófilo e basófilo, também são os granulócitos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo, tá? Os linfócitos e os monócitos não têm grânulos. Pode alguém falar, ah, Renato, tem grânulo sim. Tem. Eventualmente o linfócito pode ter granulação, mas é um grânulo ou outro, é esporádico, tá? Principalmente o linfócito T. Pode acontecer, mas eles não são classificados como células granulocíticas. É diferente de uma célula estar completamente povoada pelo grânulo, tá? A cor desse grânulo, o tamanho do grânulo é que vai ajudar a diferenciar na morfologia da célula. Você olhar uma célula com tais características do grânulo e dizer, isto é um basófilo, tá? Isto é um neutrófilo, baseado na característica do núcleo e do grânulo e no tamanho da célula. O sangue periférico, a população de células brancas, ok? Assim divididas, aqui o bastão é um representante dos segmentados, né, dos neutrófilos. Essas duas células são neutrofílicas, são neutrófilos, tá? E tem essas outras 4 que nós já vimos também. Os segmentados representam aí a maior parte da população de leucócitos do sangue, tá? Em segundo lugar, os linfócitos, 20 a 45%, tá? Responde aí por aproximadamente 80 a 90% das células do sangue. Sem dúvida nenhuma, os principais representantes. Importante que os segmentados são uma linha de defesa importante contra bactérias e fungos, ok? E os linfócitos, importante linha de defesa contra vírus. Tá aí o Covid-19, né? Que não nos deixa mentir, ok? Outros menos frequentes, monócitos, aqui os bastões, aqui os eosinófilos, tá? Os basófilos são os menos frequentes no sangue periférico, responde aí por menos de 1%, tá? Vamos complicar um pouquinho a vida da gente. A gente viu lá que os leucócitos são representados por 5 células, estão aqui representados, e a diferença da característica presença ou ausência de grânulo, segmentação ou não do núcleo é que vai dar o nome à célula, ok? Vai distinguir, vai diferenciar. Você vê que o neutrófilo, o grânulo é diferente do eosinófilo. Esse aqui é laranjinha, esse aqui é branquinho, basicamente. O basófilo é bem azul, o grânulo. E o tamanho da célula, o monócito é maior dela. O neutrófilo, pela sua importância e pela sua representatividade, porque representa 50%, 60% das células brancas do sangue, ela merece uma atenção especial. É a célula principal da linha de defesa contra bactérias, que é um dos agentes mais frequentes, mais importantes em infectologia. A gente sofre ataque de bactérias, nós temos uma população residente de bactérias morando na gente, ela é bastante importante, bastante grande. E como a gente tem uma porta aberta para o meio exterior, que são as nossas mucosas, principalmente a nossa mucosa pulmonar, né, que é uma barreira praticamente livre de acesso ao que vem de fora, ao ar ambiente. Existe uma linha de defesa montada ao lado dessa árvore brônquica e pulmonar, né, os macrófagos pulmonares, mas a suscetibilidade à entrada de bactérias é muito grande, porque existem muitas bactérias suspensas no ar, ok? Os neutrófilos são muito importantes no combate a infecções bacterianas.
Os neutrófilos, normalmente, no sangue periférico, eles são representados pela sua forma mais madura, tá certo? Neutrófilos chamados segmentados, assim denominado porque o núcleo tem segmentação. O sangue periférico quase não tem neutrófilos na forma de bastão ou bandas, tá certo? E o sangue periférico não tem essas células que estão aqui denominadas metamielócitos, mielócitos, promielócitos e mieloblastos. Essas células aqui, elas são exclusivas da medula óssea, ou deveriam ser exclusivas da medula óssea, ok? Vou tentar explicar com bastante calma, porque essa parte aqui ela é importante. Vocês verão isso aí na literatura, sempre verão falar sobre essas células da linhagem neutrofílica. Essas células amadurecem na medula óssea e quando chega no estágio de bastão, ela, de novo, o termo que eu gosto de usar, ela ganha alvará para ir para o sangue periférico. Então, o bastão é uma célula de transição. Ela sai da medula, vai para o sangue periférico, ok? Ela termina de segmentar no sangue periférico. Por isso que é normal você ver ali 2% de bastões no sangue periférico, que está representado aqui por esse pequeno espaço aqui dos bastões. Não chega a 5%, aqui está um pouco exagerado, mas 2% é perfeitamente normal, tá? Quando existe uma infecção lá no dedo que você cortou a cebola, tá certo? Que entrou uma bactéria e você monta uma linha de defesa, o seu dedo fica vermelho, dolorido, inchado, né, com edema. Os residentes ali do local da infecção vão dizer para a medula, olha, medula, eu preciso que você mande célula de defesa. Aí a medula vai dizer para aquele local de infecção, olha, eu não tenho mais neutrófilo maduro para mandar, porque acabou o meu estoque aqui. Eu vou mandar para você bastões e vou mandar alguns metamielócitos. E aí é o que acontece numa situação de infecção bacteriana. A medula óssea, ao não ter células maduras prontas para enviar para o sítio da infecção, ela vai começar a mandar células mais jovens, tá? Isso é bom? Isso não é bom. Do ponto de vista biológico, não é bom. Por quê? As células imaturas, elas não têm a capacidade, a competência da célula madura na lise, no combate à bactéria. Essa célula mais madura, as enzimas, os grânulos que estão contidos ali no seu citoplasma, eles são muito mais competentes em matar bactérias do que os grânulos das células mais jovens, tá certo? Ela não tem essa competência. Os grânulos não estão completamente maduros, então isso não é bom. Mas, eventualmente, como eu não tenho neutrófilo para enviar, porque estou tendo um problema muito grande lá no meu dedo, eu começo a mandar o que eu tenho. É mais ou menos como você vê uma guerra dessas fatídicas guerras aí no Oriente Médio, né, que não tem mais soldado para mandar para a guerra, e aí o exército começa a mandar criança. Você pode mandar criança? Pode, mas a criança não tem a capacidade de combate que tem o adulto militar formado. É mais ou menos o mesmo entendimento, tá? Parafraseando aqui, fazendo uma metáfora. Então, é possível que você veja no sangue periférico, diante de uma situação de infecção, a presença de células jovens. Enquanto mais células jovens na escala de maturação, mais grave é o problema, tá certo? Então, a gente olha esse parâmetro, olha esse escalonamento de células da linhagem neutrofílica no sangue periférico de um paciente com infecção bacteriana como sendo um sinal de maior ou menor gravidade. Tá? Simples assim. Isso, quando existe a presença de células jovens da linhagem neutrofílica no sangue periférico, a gente denomina isso desvio à esquerda, ok? É o nome que se dá. Quando existe uma infecção, existe o chamado desvio à esquerda, que ele pode ser maior ou menor, dependendo da gravidade. Enquanto maior o desvio à esquerda, ou seja, quanto mais células jovens tem no sangue periférico, maior é o problema, tá certo? Mais dificuldade o seu sistema de defesa está encontrando para combater aquela infecção, tá certo? Eu diria aqui que vou fazer um breve resumo. O monócito, ele sai do vaso sanguíneo para o tecido, se diferencia em macrófago, e aí, dependendo do tecido, ele ganha uma nomenclatura ou não, célula de Kupffer, célula glial,
e assim por diante, né? Dependendo do tecido. Mas o monócito ou macrófago, eu diria que ela é a célula organizadora da linha de defesa. É ela que raciocina na linha de defesa. O neutrófilo, ele é uma célula, lembra que eu falei lá atrás que o neutrófilo ele circula no sangue, em até 7 dias de vida, ele sai do sangue, vai para o tecido periférico e ele nunca mais volta. Ele é uma célula que só vai, ele não vem. Ele tem sinalizadores de membrana que permitem que ele seja convocado a sair do vaso, mas uma vez que ele encontra uma bactéria e ele começa a combater essa bactéria, ele vai jogar seus grânulos líticos para combater essa bactéria, e a gente está vulnerável à ação de bactérias o tempo todo, 24 horas por dia. Por isso que esses neutrófilos estão em constante, essa dinâmica de circulação de neutrófilos e neoformação de neutrófilos o tempo todo, tem sempre bactéria tentando invadir o organismo por alguma das entradas nossas, né? Alguma das mucosas e até mesmo da pele. Esse neutrófilo ele é um agente de combate bacteriano, mas ele não é um agente que faz sinalização celular com outras células. O que eu quero dizer com isso? Quando tem um neutrófilo que chega num sítio de infecção, ele vai combater aquela bactéria, mas ele nunca vai dizer para ninguém, nem para o macrófago residente que mora ali, que ele está combatendo uma bactéria, que aquela bactéria tem essa ou aquela característica, e que eu devo montar uma linha de defesa específica com essas características. Ele nunca vai dizer isso. O neutrófilo é uma célula que não pensa e não se comunica. Ela é uma célula burra. Ele é um soldadinho de batalha. Como você pensa numa guerra, quem vai lá na frente de batalha com o inimigo, tomar tiro do inimigo, é quem? O soldado. Tá certo? Ele é feito para isso. O neutrófilo é a mesma coisa. Existe no organismo, em todos os tecidos, os macrófagos que moram nos tecidos. Se vocês observarem bem a histologia de todos os tecidos, vocês vão ver que tem células dendríticas, macrófagos teciduais, em diversos tecidos, no cérebro, no fígado, no baço tem, no pulmão tem, e assim por diante. No subcutâneo tem. E essas células residentes da linha dos macrófagos, tá certo? Quando você tem um corte da cebola no dedo, tem um macrófago que mora ali naquele subcutâneo. Aquele macrófago que vai recrutar o neutrófilo, ele chamou o neutrófilo para lá, tá certo? E o macrófago, ele fagocitou uma eventual bactéria que estava por ali. Ele sim, o macrófago residente, que vai expressar a proteína daquela bactéria e vai dizer para o linfócito da linha de defesa específica, olha, linfócito, aqui tem uma bactéria e a bactéria eu já desmontei ela tem essa e essa característica, vamos montar uma linha de defesa específica para ela, tá certo? Quem faz essa sinalização, quem se comunica com o linfócito e arma toda a linha de defesa é o macrófago. Ou seja, o macrófago é a célula pensante da linha de defesa, ok? E o linfócito também é uma célula pensante, porque ela faz, além da vigilância permanente do sangue, o linfócito, lembre-se que o linfócito circula, ele não é igual ao neutrófilo, que ele sai do sangue, vai ali e morre, não. O linfócito vai no sangue, sai do sangue, vai para o intestino, volta pelo sistema linfático, para no linfonodo. Dali a pouco ele sai do linfonodo, ganha o sangue, circula, volta pelo linfático, para no linfonodo. E assim por diante, na placa de Paia, na amígdala e assim por diante, nos órgãos linfóides secundários como um todo. Então, o linfócito é uma célula de vigilância, principalmente contra vírus e contra células tumorais. Tá? Importante salientar isso. Os macrófagos, que são basicamente células residentes, elas moram nos tecidos, elas não ficam circulando para lá e para cá, elas são as células cerebrais, tá certo? Elas que montam a linha de defesa, elas que sinalizam para principalmente o linfócito, dizendo, olha, eu preciso disso aqui, de uma proteína com essa característica, tá bom? O eosinófilo tem uma importância em parasitologia e alergia, e o basófilo ali na formação da resposta alérgica, né? A degranulação dos mastócitos, ok? Papel aí diferente do que a gente está focado aqui. Aqui é uma foto 3x4 aí de 6 representantes. Observe essa dinâmica da célula mais jovem
nessa ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa dinâmica, quanto mais jovem a célula, o núcleo é maior, enquanto mais maduro o núcleo é melhor. Já falamos sobre isso, né? E esse núcleo vai condensando à medida que a célula vai amadurecendo, tá? No caso do neutrófilo, ele vai, determinado ponto da sua maturação, ele sofre uma invaginação. Essa invaginação aumenta até que ela segmenta. Imagina isso aqui numa dinâmica, tá? Isso vai acontecendo, o núcleo vai invaginando, vai entrando e vai formando primeiro aqui um feijãozinho, depois forma uma chipinha, depois segmenta, vira um neutrófilo segmentado. Esse aqui é o neutrófilo competente, com seus grânulos maduros, para exercer seu papel lítico. Observe que os grânulos imaturos, ele tem uma coloração aí um pouquinho mais avermelhada e na fase mais inicial até mais azulada. Tá aí de novo a dinâmica das células da linhagem neutrofílica. Isso aqui acontece na medula óssea. Blasto, promielócito, melócito, metamelócito, bastão, forma de uma chipinha. Aí ele ganha alvará para ir para o sangue periférico, quando termina se diferenciando no segmentado, tá? Normalmente a gente só pode ver no sangue periférico segmentado um ou outro bastão, já falei sobre isso, né? Eventualmente nem vê bastão, só segmentado, que é normal também. E aí o neutrófilo segmentado, aqui parece um bastonetezinho de Auer, é uma alteração aí de uma célula ativada, não vem ao caso aqui agora, tá? Neutrófilo segmentado, uma plaqueta aqui do lado dela, neutrófilo segmentado, os outros. Mostrando mais uma vez, né, que o principal representante do sangue periférico são os neutrófilos, seguido pelos linfócitos, tá? Eu gosto muito do entendimento do valor absoluto. Não vem ao caso para vocês ainda é muito cedo para a gente tratar desse assunto. E mostrando situações que aumentam a quantidade de neutrófilos, que é uma daquelas 5 células, né? Estamos falando só sobre ela, né? Um pouquinho. O aumento de neutrófilos chama neutrofilia, quando tem mais de 7.000 células. Várias situações causam neutrofilia, né? Uma delas é infecção. Ah, o paciente está com pneumonia. Ah, eu cortei o dedo com a cebola e infeccionou. Vai fazer neutrofilia, tá certo? Por quê? O sítio de infecção está pedindo para a medula óssea, pelo amor de Deus, manda a célula para mim. E a medula vai mandar isso para o sangue, e do sangue ela vai migrar para o tecido. Patologias neoplásicas, como leucemias, certo? Situações de estresse físico ou não, tá, gente? Por exemplo, você vai, domingo de manhã, você acorda, bota um short, vai lá no Parque dos Poderes e corre 10 quilômetros, tá? Você gera um estresse físico. Se você fizer um hemograma seu logo depois da corrida, você vai estar com neutrofilia, tá? Drogas, hormônios que podem induzir, os corticóides fazem isso, né? Situações de estresse químico ou físico, tá? No caso, um estresse de uma cirurgia ou queimaduras, tá? E neoplasias não hematológicas. Por quê? Neoplasias têm necrose tecidual, e a necrose gera um processo inflamatório enorme, tá? Então, assim, você vê neutrofilia no sangue, não fica pensando, ah, o paciente está com uma infecção, deve estar com uma pneumonia. Nem sempre, tá? Tem que tomar todo o cuidado do mundo para interpretar o resultado do exame. Só mostrando aqui, ilustrando algumas situações. Mostrando que é normal a gente ver células maduras no sangue periférico. O desvio à esquerda, que é a nomenclatura que a gente usa quando tem presença de células mais jovens. No caso aqui um bastão e aqui um metamielo, tá? E aqui um desvio à esquerda mais severo, quando tem mais jovem ainda, células mais jovens, que seja. Quanto mais jovem a célula, maior a gravidade, tá certo? Pior para o paciente. Então a gente usa isso como uma ferramenta para avaliar a gravidade do paciente. Você tem mais ou menos desvio à esquerda. Algumas situações, não vamos entrar muito nesse detalhe aqui, porque isso aqui já é um pouco mais complicado. Você pode ver na célula, eventualmente, aqui o neutrófilo normal, ó, você vê que o grânulozinho dele é bem semi-transparente, tá? Uma célula ativada com uma infecção em curso, o grânulo ganha uma toxicidade maior, tá? Você pode ver o corpúsculo de Dolly, aquele outro lá atrás não era outra coisa. Também é um sinal de que a célula está em sofrimento por uma infecção em curso. E aqui a presença de vacúolo,
citoplasmático. Você vê que o neutrófilo, normalmente, ó, ele não tem vesículas brancas no seu citoplasma. Mas um sinal de sofrimento do neutrófilo é a presença desses vacúolos brancos, tá? E aqui na seta, por acaso, tem dois pontinhos, dois olhinhos pretos, né? No sangue periférico, quando foi coletado esse sangue, por acaso, presença de um diplococo gram-positivo, que é um pneumococo. Por acaso, é um paciente com pneumonia. Você vê que é uma ativação celular bastante grande, né, os neutrófilos bem ativados, e eventualmente uma bactéria circulando, o neutrófilo circulante fagostou ela, né? E também pode ter diminuição de neutrófilo, tá? Aumento de consumo, uma infecção muito importante, a falência de medula óssea, né? Você pode ter problema, se eu pensar sempre na dinâmica do neutrófilo, né? Você tem a síntese na medula e a destruição lá no tecido periférico. No caso dos neutrófilos, eles vão para a periferia, combater bactéria, tá? Essa é a razão de existir dela, certo? Mas situações onde tem diminuição de neutrófilo, chamada neutropenia, você pode ter um problema na medula, eu estou com uma doença na medula, eu não consigo fazer a célula, ou estou com um aumento de consumo, porque tem um problema muito grande aqui do outro lado, uma infecção bural. Isso acontece na fase final de infecções graves, tá? Entra em falência a medula óssea e o consumo de bactérias, de neutrófilos é muito grande, tá? Aumento de consumo e diminuição de produção. Destacado aqui as principais causas, tá? E aí, os linfócitos, deixa eu ver aqui, alguns deles podem ter um pouquinho de grânulos, né? Mas não são denominados células granulocíticas. E o aumento de linfócitos, né? Na resposta específicas, neoplasia, no caso das leucemias, ou infecções virais, principalmente. A linfocitose é um indicador aí importante de infecção viral em curso, tá? Algumas delas ativam muito o linfócito, aumenta bastante, como no caso da mononucleose infecciosa, tá certo? Estresse agudo também, como a gente viu lá no aumento de neutrófilo, né? Hipersensibilidade, infecções crônicas, micobactérias. Quem são as micobactérias? São as bactérias do grupo da tuberculose, tá? Alguns protozoários, neoplasias neomatológicas, aqui bastante raro, né? E a queda de linfócitos, que é uma situação frequente na prática clínica, tá certo? Doenças virais podem fazer isso. Quem é um agente que causa muita linfopenia, que está muito presente no nosso dia a dia, a gente esquece dela de vez em quando, que agora na época do Covid, ela foi renegada a segundo plano, né? É a dengue. A dengue causa linfopenia, uma linfopenia muito importante, tá? Um agente importante causador de linfopenia. A zika também dá. Caso que você, situações onde você não consegue ter matéria-prima proteica para produzir células, né? Iatrogênicas, outras situações químicas, linfomas, doenças congênitas, causa importante, né? Ainda que raras, doenças congênitas com deficiência aí na linhagem a formação da linhagem dos linfócitos. Os monócitos, gente, eles são células que se transformam em macrófagos residentes no tecido, mas é importante destacar que os monócitos são as células que fazem a limpeza do local de uma infecção. Imagina que você, no dedo da cebola cortado, você cortou, teve uma infecção, você ficou aquele dia lá com dor, calor, rubor e o dedo latejando, e aí finalmente você tomou um antibiótico, resolveu. Quem que vai cicatrizar aquilo e limpar aquele resto de célula, de bactéria, de tecido morto? Quem vai fazer a limpeza do sítio da infecção é o monócito, é o macrófago, tá? Então é normal, na fase de recuperação de uma infecção, os monócitos no sangue aumentarem, ok? Aqui uma amidalite bacteriana, né? Uma infecção bastante comum, principalmente na infância, e que é um causador importante de leucocitose com neutrofilia e com desvio à esquerda, ok? Paciente merecedor aqui de antibiótico. Vamos pular isso aqui, porque isso aqui é só morfologia de célula. Aqui o eosinófilo. O eosinófilo tem esse citoplasma com grânulos laranjas.
Aliás, o nome eosinófilos vem da afinidade do grânulo pelo corante ácido eosina, tá? O basófilo tem atração pelo corante básico e por isso ele chama basófilo. Esse pelo corante ácido, eosina, por isso chama eosinófilo. E o neutrófilo, que não tem atração nem pelo ácido, nem pelo básico, ele é neutro, por isso ele chama neutrófilo. E você vê que o grânulo do neutrófilo, ele é nem laranja, nem azul, tá? Por isso se chama neutrófilo. Curiosidade aí, o basófilo com grânulo bem azul, tá? Grânulo por corante básico. Linfócitos, aqui provavelmente no linfócito T. E aqui 2 exercícios para finalizar. Mostrando o hemograma normal, tá, gente? 17 de hemoglobina em homem, importante esse parâmetro na série vermelha. Mostrando aqui 6 mil leucócitos, é normal, vai de 4 a 10 mil. Uma distribuição aqui com 4 bastões, 60 segmentados. Você vê que a principal célula é segmentada. E a segunda é o linfócito, uma distribuição aqui dentro do valor de referência normal. E a plaqueta dentro da normalidade. Esse é o hemograma normal. O meu, o seu, o nosso, de todos aqui que estão nos assistindo, deve ter um hemograma muito parecido com esse, tá? As mulheres com hemoglobina mais baixa, com certeza. A mulher aí com 13, 14 de hemoglobina, é um parâmetro bom. E aqui um paciente que tem 8,5 de hemoglobina, tem 3.400 leucócitos, está abaixo da normalidade. A hemoglobina também está abaixo da normalidade. E a plaqueta também está abaixo da normalidade. Só para exemplificar, que quando eu tenho valores baixos da série vermelha junto com valores baixos da série branca, junto com valores baixos da série plaquetária, eu chamo isso de pancitopenia, tá certo? É uma alteração importante do ponto de vista clínico laboratorial, porque provavelmente é um problema na medula óssea ou no baço do paciente. Leishmaniose, por exemplo, é mestre em fazer esse tipo de achado laboratorial, tá certo? Porque o baço está desse tamanho, o que era para ser um filtrozinho pequenininho virou um filtro desse tamanho. Aí ele passa a filtrar todo mundo. E aí você começa a filtrar quem não devia. E o paciente diminui a quantidade de células no sangue, tá? Esse é o paciente que tem hemoglobina normal, série vermelha está ok. Olha aqui, aumento importante de leucócitos. E observe que eu poderia ter um pouquinho de bastão, mas eu estou com um aumento de bastão importante e estou vendo célula que não deveria ver no sangue periférico. O metamielócito, que é aquela célula em formato de feijãozinho. Isso aqui é o chamado desvio à esquerda. Se eu somar 71 mais 12 mais 2, dá 84. É muita coisa, tá? Esse é o chamado paciente com leucocitose e desvio à esquerda. É provavelmente, quase que certo, que se trata de uma inflamação com infecção bacteriana, tá certo? Reações secundárias, medicamentos, hormonais, não costumam causar esse tipo de alteração importante assim. E plaquetas normais, tá? Esse aqui é um paciente com leucopenia, às custas de linfócito baixo, e um desvio à esquerda aqui na série de neutrofílica, tá certo? Pode ser uma causa viral? Pode. Pode ser um paciente com dengue? Até pode, tá certo? Ou um paciente com infecção aí, por quem causa isso também, infecções por algumas bactérias que levam à diminuição total de leucócitos. Aqui um outro paciente com leucopenia, mas às custas de diminuição de neutrófilos. Os linfócitos dele estão um pouco aumentados até, certo? Linfocitose, alguma infecção viral provavelmente. O paciente com leucócito muito alterado, às custas basicamente de linfócito. Isso pode ser, por exemplo, uma mononucleose infecciosa. Então, assim, esse exercício de você interpretar exame de hemograma não é tão simples, não é do dia para a noite, mas é um paciente que tem uma leucocitose com anemia e plaqueta baixa. É um paciente aí bastante preocupante, tá? Só para mostrar que nós estamos na época do coronavírus, para finalizar, cabe aí para vocês a curiosidade acadêmica, né?
aqui no site da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, já saíram estudos agora recentes mostrando qual é a alteração laboratorial que eu tive no COVID, né? No paciente com suspeita de COVID ou com COVID, infecção pelo coronavírus. A mais frequente é linfocitopenia, tá? Queda do número de linfócitos. Tem parâmetros aqui bioquímicos alterados, tá certo? Pode ter complicador? Pode. Ele pode ter uma infecção viral e complicar com a síndrome da angústia respiratória do adulto, né, que é a SARS, né, que é o motivo que leva a óbito esses pacientes. E essa síndrome da angústia respiratória tem uma infecção secundária por bactéria. Aí o paciente pode, paralelamente à queda de linfócitos, que é uma alteração importante, comum na infecção viral de vias aéreas, é comum, tá? Linfocitopenia, ela não é diferente das outras infecções virais de vias aéreas, mas o aparecimento de aumento de leucócitos com neutrofilia e desvia esquerda faz a gente pensar que tem uma infecção bacteriana secundária em cima da infecção viral, ou seja, um motivo de preocupação, porque isso aqui é um complicador, tá certo? O paciente pegou uma infecção bacteriana em cima de uma infecção viral, tá certo? Pode ter um agravamento da linfocitopenia se ele não tiver uma infecção bacteriana associada, tá certo? E o paciente pode evoluir com trombocitopenia em quadro de ativação da coagulação disseminada, ok? Mostrando aí a curiosidade do que a gente vê. Acho que é isso, gente. Por hoje é só. Sobrou alguém aí, Lu? Todos vivos? Hã? Não. Querem fazer alguma pergunta para o professor? Vamos fazer no chat. Eu tenho uma dúvida, posso falar? Pode. Eu quero saber se, tipo, quando vai ter neutrofilia, consequentemente vai ter leucocitose. Tipo, é a mesma coisa? Nem sempre. Uhum. Porque, assim, a gente não entrou muito nesse detalhe, porque é uma avaliação, aí começa a ter os desdobramentos na interpretação. Você faz o seguinte exercício. Qual é o seu nome, desculpe? Estela. Estela, é o seguinte, ó, faz uma conta de cabeça rápida aí, um número fácil de entender. Imagina que você tem 10 mil leucócitos, tá? Que é um número normal ainda, no limite da normalidade. Como a gente tem normalmente 60% de neutrófilos, dos 10 mil você tem 6 mil neutrófilos, tá bom? Sim. Você tem aí em torno de 2 mil linfócitos e 2 mil células distribuídas entre as outras, ok? Uhum. Onde era 6 mil neutrófilos, ele pode ir para 9 mil e você continuar com 10 mil leucócitos, entendeu? Entendi. Ele sai de 60% de 10 mil para 90% de 10 mil. Isso caracteriza uma neutrofilia, porque o valor absoluto de neutrófilo é até 7 mil. 7.500, 7 mil. Você pode sair de 6 mil para 9 mil sem aumentar o número total de leucócitos. Isso acontece. Isso não é impossível de acontecer, tá? Então, por isso que na interpretação é importante que você faça uma leitura do valor absoluto de cada uma das células. Mas isso é um exercício mais para frente. Ainda é muito cedo para vocês terem esse entendimento. Mas é só explicando para você que isso é possível, tá? Se você olhar o número absoluto de células, você vai ver que isso aí acontece. Exatamente como você está colocando. Tá bom, obrigada. Tá todo mundo querendo comer, tomar banho, ir embora, né? Tem uma Pessoal, pergunta aqui no chat sobre a diferença de plasma e soro, para repetir. Tá, vamos ver se... Tá. Do ponto de vista morfológico, você olhar um tubo centrifugado e olhar a suspensão ali, aquela parte amarela em cima, você é incapaz de dizer se é plasma ou soro. A diferença é a forma de você coletar o material. Tá? Como existem todas as proteínas suspensas nessa parte humoral, nessa parte superior ali do tubo, eventualmente você pode ou não ter a presença de fatores de coagulação, que são algumas das proteínas. As proteínas de coagulação são várias. Naquela suspensão, você pode ou não ter as proteínas de coagulação. O que vai determinar se você tem ou não as proteínas de coagulação ali
é se você coletou o sangue com ou sem um anticoagulante. Por que isso? Vamos lá. Quando você colhe o sangue com anticoagulante, você não vai deixar ativar a coagulação. Então, as proteínas de coagulação, elas vão estar inativas. E elas não vão ter sido utilizadas. Elas vão estar intactas ali. Quando você centrifuga o tubo, as proteínas de coagulação vão estar ali na parte de cima. E aí você denomina isso plasma, tá? Porque tem as proteínas de coagulação. Qual a importância disso? No caso do plasma, quando você quer estudar a coagulação do paciente, você vai coletar o sangue com o anticoagulante, porque eu quero preservar as proteínas, estudar a coagulação dela em laboratório, in vitro, tá? Eu vou estudar a coagulação do paciente. Então, eu preciso que as proteínas de coagulação estejam intactas. E por isso eu vou coletar o sangue do paciente usando o anticoagulante dentro do tubo. Tá certo? No caso do soro, eu coletei o sangue do paciente sem nenhum tipo de anticoagulante. E logo que eu coletei o sangue, quando ele entra no tubo, ele ativa a coagulação, porque é uma resposta fisiológica do sangue. A partir do momento que ele entra em contato com uma substância estranha ao sangue, a parede do vaso sanguíneo, ele ativa a coagulação. E aí todas as proteínas de coagulação que estavam suspensas ali se tornam ativadas e são consumidas. Eu gastei as minhas proteínas. E aí o sangue no tubo ele vai coagular, tá certo? Dali um tempo ele vai soltar o soro, vai centrifuga, esse coágulo vai descer, tá certo? E vai ficar na parte de cima todas as proteínas, exceto as proteínas de coagulação que eu gastei ela quando eu coletei o tubo, que o sangue coagulou. A diferença é essa. Se eu quiser estudar a coagulação do paciente, eu tenho que coletar um plasma. Eu tenho que coletar o material com anticoagulante. Normalmente. Alguns exames a gente dosa com anticoagulante, mas assim, um entendimento um pouco... Nesse momento, para você, não faz muito sentido saber se é plasma ou se é soro, porque a gente não está falando de estudo de coagulação. A única diferença, basicamente, numa visão inicial, é que plasma e soro são importantes se você quer ou não quer fazer estudo da coagulação no paciente. Simples assim. Tá? De qualquer forma, pessoal, eu vou estar disponível aqui. Vocês têm meu e-mail, Luciana pode passar aí, eventualmente, meu telefone se quiser tirar dúvida, tá? Estou disponível aí a qualquer dia e hora, tá bom? Às vezes não respondo imediatamente, mas assim que eu puder, eu respondo. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Se eu souber ajudar, né? Renato, eu queria só que você comentasse um pouquinho o conceito do desvio à direita, que às vezes eles fazem confusão do desvio à esquerda, do desvio à direita. Existe, a gente não vê em literatura exatamente o termo desvio à direita, né? Ele pode existir, mas não é uma nomenclatura muito usual na prática médica laboratorial, né? A nomenclatura que se usa é o desvio à esquerda, convencionalmente, que é essa presença de células mais jovens da linhagem neutrofílica. Quando você tem a presença de células maduras no sangue periférico, somente células maduras, você pode chamar isso de desvio à direita, dentro de uma resposta inflamatória, né? Dentro de uma resposta celular leucocitária, certo? Eventualmente, pode até ver, você vê denominação de desvio à direita quando você tem neutrófilos, por exemplo, hipersegmentados, tá certo? Você pode ver em algumas situações de resposta inflamatória ou hipersegmentação, ou eventualmente uma hipersegmentação de neutrófilos em situações de deficiência de proteína, principalmente proteínas do complexo B, tá certo? Você pode ver aí uma hipersegmentação, presença de 5 segmentos do neutrófilos, que não é normal a gente ver. Normalmente, em neutrófilos, você vê 3 segmentações, de 3 a 4. 2, 3 ou, eventualmente, 4. Mais frequentemente, 3. Tá? Você vê 5, 6 segmentações, pode chamar isso de desvio à direita. A gente vê situações de resposta inflamatória, sim, mas principalmente deficiências de vitamina B, complexo B. Tá? Acho que é isso, Milu. Dentro dos segmentados, como que eu sei quando um tá maior que o outro? Por exemplo, tem que ser só pelo valor de referência ou não? Você fala em quantidade, né? Ou tamanho da célula? Quantidade. Quantidade. É pelo valor de referência. Pelo valor de referência. Algumas células não devem existir no sangue periférico, hipótese nenhuma, tá? Do metamielócito para trás não pode existir. Você pode ver até bastão, um ou outro.
Você vê pouco bastão. Você vê em resposta inflamatória também, bastão de 5%, 10%. Não é normal, mas é um desvio à esquerda. Você pode ver bastão no sangue periférico, mas não nessa quantidade. Tá certo? Ele está aumentado em quantidade. Você pode eventualmente ver numa resposta com desvio à esquerda, o desvio até bastão. Você pode ver desvio até mielócito, que é mais raro de se ver. Mas aí já é uma situação muito mais grave, né? Um paciente que tem ali um quadro, um problema bem grande, vamos dizer assim, tá? Infecções importantes. A presença de desvio à esquerda, eu acho que é um sinal importante se você avaliar ele conjuntamente. Assim, eu gosto muito de fazer sempre a análise conjuntural, porque existe desvio à esquerda com presença de outros elementos, sim ou não? Que outros elementos são esses? Principalmente granulação tóxica, vacuolização de citoplasma e corpúsculo de Dolly, que é muito mais raro de se ver. Mas o laboratório tem que procurar. Se você vê desvio à esquerda com granulação tóxica, essa dupla é um sinal de toxemia, tá certo? É um sinal de gravidade. Paciente séptico, paciente que merece um cuidado de CTI, geralmente apresentam esse padrão, tá? No caso de infecção. E você vê também... essa noção de gravidade? Só para finalizar, gente, só para finalizar também, quando você avalia uma resposta inflamatória ou infecciosa, é importante o conjunto da obra. Não fica olhando só para desvio à esquerda, para leucócito. Você tem que ver se tem ausência ou presença de granulação, você tem que ver se tem marcadores de resposta inflamatória aguda, como proteína C reativa, se tem o VHS, que é um exame que mede o fibrinogênio, se tem outros exames alterados também. O conjunto da obra o quadro clínico do paciente, é isso que vai te ajudar na tomada de decisão, tá? Não olha só para um parâmetro, não. Isso que o professor está falando também, em que tempo que você está coletando aquele hemograma, porque às vezes você coleta muito precocemente e não vê ainda alterações no teu paciente, mas que na evolução vão aparecer. Ok, gente? No caso dos idosos, teria alguma diferença no hemograma? Não. Por causa da imunocinescência? Não, você pode ver alteração mais na série vermelha. O idoso pode ter ali uma diminuição de leucócitos e plaquetas, pode ter, mas não fora da normalidade, não. Você não pode ver o hemograma de idoso, você achar que 2.000 leucócitos é normal, não é, tá? Não é. Não é para ser assim. Uma das condições clínicas, capítulo de livro de clínica médica, você vai ver ali que o paciente neutropênico é um paciente que merece uma atenção especial. Neutropenia, ou seja, neutrófilo abaixo de 1.500 células, é motivo de muita preocupação, tá certo? Não é normal você ver paciente com quantidade de células diminuídas, tá? O que você pode ver no idoso, só para pegar um gancho aí no que você está falando, perguntando, é um prejuízo na resposta inflamatória ou infecciosa. Você vê paciente com pneumonia, com quadro infeccioso grave, e o hemograma dele com 12.000 leucócitos, pouquinho de desvio, você vê um descolamento entre a clínica, o raio-x, a tomografia e o exame do laboratório. O laboratório não está compatível com o que você está vendo no paciente. O paciente está muito mais grave do que o hemograma está te mostrando. Isso acontece. Isso sim. Aí é uma senescência da resposta inflamatória. Você não tem uma resposta medular à altura do tamanho do problema que você está encontrando lá. Tá? A gente vê algumas alterações, às vezes, no linfonodo, né? Alterações na pool total de linfócitos que o paciente tem, mas normalmente os linfócitos em corrente periférica, na corrente sanguínea, tem um valor normal no idoso também. A gente vê, às vezes, problemas qualitativos mesmo de resposta, que daí justificam isso que o professor está falando, que é da gravidade do caso, apesar de no hemograma você ter a contagem normal. Quando o paciente apresenta linfopenia, isso geralmente está associado a alguma complicação clínica, algum problema clínico que cursa com linfopenia. É que eu achei que, assim, como tem essa questão da imunocinescência, talvez pudesse ter alguma coisa, assim, que estaria fora do normal, mas que para o idoso estaria normal, como no caso das grávidas, né? Mas já que não tem diferença...
Normalmente elas não são tão significativas a ponto de alterar a contagem periférica no hemograma, né? Você vai ter, sim, alterações no linfonodo, que você identifica, que você vê que aquele linfonodo tem uma população de linfócito menor, os tipos celulares, se você subtipar e definir qual é o linfócito que você tem composições diferentes. E isso vai mudar a resposta, mas você identifica uma contagem total no hemograma normal. Obrigada. Ok. Professor, por exemplo, quando você está com uma infecção, essas células tendem a aumentar o número, né? Dependendo da infecção. Quando essa infecção ela retrocede, assim, você consegue cessar, a diminuição desse número de células, ela vai abaixo do normal ou não? Ela volta a um padrão normal? Não necessariamente. Essa dinâmica da convalescência, né, que é a fase de recuperação, ela não tem que ter uma diminuição da quantidade de células. Ela regride para o valor da normalidade. O que você vê na prática, na infecção bacteriana, vamos pegar um modelo da infecção bacteriana, também não entramos nesse mérito, porque senão fica muita informação, mas é o seguinte, existe uma redistribuição da população de leucócitos no sangue periférico diante de uma situação de infecção. Você tem você vai ver um aumento do neutrófilos com ou sem desvio à esquerda, maior ou menor desvio, dependendo da gravidade. Você vai ver uma diminuição de população de linfócito e de eosinófilo. Tá? Isso é importante. Eosinófilos, na infecção bacteriana, é um sinal até de gravidade. O eosinófilo diminui ou até desaparece, fica zeradinho, tá certo? Isso acontece na fase de infecção, quando tem ainda uma situação de embate, né? Infecção ainda acontecendo. Quando chega na fase de convalescência, o neutrófilo começa a cair para o valor da normalidade, o desvio à esquerda desaparece, vai desaparecendo, o eosinófilo volta a aumentar, volta a aparecer, tá certo? O linfócito volta a aumentar, e como eu falei do monócito, o monócito também aumenta para fazer a limpeza do sítio da infecção. Então, você tem uma redistribuição dessa população de células. Mas diminuir em quantidade na convalescência, não. O que diminui é durante a fase ativa da infecção. Como eu falei, linfócito e principalmente eosinófilo, tá? Bacteriano. Obrigada, né? professor. A gente até considera o aumento dos eosinófilos como um dos marcadores de cura em algumas doenças, né? De recuperação, né? Muito bem. Estou estudando, hein? Que bom, né? Muito bom. Ótimo. Muito obrigada, professor Renato. Parabéns, obrigada Lu. pela participação também. Bom módulo para vocês aí. Obrigada. Bom estudo. Qualquer coisa, puder ajudar, tá? Tchau, pessoal. Boa semana para vocês aí.